Olá, meu nome é Osmar Iannuzzi, tenho um filho caçula, né, o Luiz Antônio. Ele está com 9 anos e 5 meses agora. E quando ele tinha uns 2 anos e meio, assim, eu comecei a notar que ele ficava na frente da televisão assistindo desenho, e ele balançava um pouquinho o corpo, ficava com a cabecinha torta, assim, né? E passou mais algum tempo lá, quando ele tinha 3 anos e meio, ele ficou muito Uhum, ansioso, muito agitado. Então a gente começou a perceber que ele tinha algum probleminha, assim, né? uhum, Que por causa dessa ansiedade exagerada. E aí a gente pensou que era por falta de outras crianças assim no convívio, né? Aí quando ele entrou na escola com 4 anos, não melhorou muito, né? E aí foi crescendo, a gente foi percebendo que ele também tinha esse interesse exagerado em certas coisas, que nem trens, é, astronomia, né? Ele gostava muito de galáxias, estudar tudo quanto é coisa a respeito de planetas, via muitos vídeos a respeito. E só que o foco maior dele é no com trem, metrô. Ele conhece todas as estações de trem de São Paulo. Ele conhece tudo, né? E até que na escola agora, né, ele começou a ter alguns probleminhas de relacionamento lá com as outras crianças. Não interagia muito lá. A professora até falou que ele estava com algum déficit assim de atenção. E a gente começou a buscar uma ajuda profissional. E foi feito algumas avaliações e constataram que ele tem um pouco de TDAH, um nível assim não tão alto, e tem também um pouco do espectro do autista também, um nível um pouco uhum. mais suave, né? Mas aí quando a gente conheceu o Ricardo, ele apresentou esse método de Do as tornozelo, pulseiras, né? né? Ele anda com as pulseiras e nos tornozelos também, né? E ele começou a ficar mais calmo, Uhum, tanto no relacionamento com os coleguinhas na escola, até a professora comentou que depois que ele começou a usar, ele começou a interagir mais com as crianças, né? E antes ele só tinha amizade com uma criança de cada vez, né? Ele não conseguia dividir a atenção com outros, né? Cada hora era um melhor amigo que ele tinha. E uhum. depois que começou a fazer esse tratamento, ele começou a interagir com várias crianças ao mesmo tempo, até fez grupo aí de WhatsApp, né? Tá sempre, chega na escola, eu vou levar ele, ele já vai brincar com 3, 4 crianças diferentes ao mesmo tempo, né? E o sono dele também, ele era muito agitado e não dormia na cama dele, né? No máximo Uhum. meia hora, quando pegava no sono, ele ficava. Depois ele ia pro quarto dos pais, né? Vai ficar chutando a gente a noite inteira. E hoje não, hoje ele pega, ele dorme a noite inteira lá no quarto dele. Raramente ele acorda assim durante a noite para ir lá no nosso quarto, né? 90% das vezes ele fica, dorme lá e acorda de manhã na caminha dele, né? Então a gente tem sentido essa diferença aí, né? Para ele tá fazendo realmente bem, né? E a gente tá até surpreso com isso, né? E aí, se a gente tira as pulseiras assim, a gente percebe que ele já começa a ficar mais agitado, né? Uhum. Mas assim, é difícil ficar 100% do tempo com as pulseiras, mas quando Sim. ele tá, ele fica mais calminho, né? Uhum. Então tá fazendo bem para ele, né? Quase toda semana vinha um recadinho assim, que ele não estava conseguindo acompanhar a turma, ficava disperso, até atrapalhava as aulas. E às vezes ele tinha problema assim de discutir com alguns coleguinhas, né? E depois que começou a usar, ele ficou mais calmo e começou a interagir mais com as outras crianças e acompanhar melhor as aulas. Até a professora fez um comentário dizendo que ele estava melhorando nesse aspecto, né? Foi tudo isso aí depois que começou a usar realmente essas pulseiras. Pelo fato dele estar formando esses grupos de internet aí com WhatsApp, com os amiguinhos da escola, às vezes Uhum. eles ficam jogando aqui em 5, 6 pessoas. Uhum. E quando ele tá sem as pulseiras, ele fica nervoso, fala alto, né? Discute com os amigos. Agora, quando ele tá com as pulseirinhas, ele fica mais calmo, consegue interagir e resolver as diferenças deles assim, calmamente, né? Um E, tratamento desse, se foi bom para ele, pode ser bom para muita gente também, né? Então eu oh, recomendo. maravilha, muito obrigado, viu?